Bom dia a todos. É um prazer grande estar aqui em São Paulo. Eu agradeço ao convite da Patrícia. Prazer grande estar com a Ana, com o Elson, ouvir meus colegas e participar desse Lacaniano, né, que eu já tinha notícias dele de longe e agora estou aqui também lacaneando, né? Verbalizando o nome do Lacan, né, no gerúndio. Uma verbalização muito especial, né? E com esse tema que a Patrícia sugeriu, né, realmente o convite ficou assim, sedutor. O que me interessa muito falar sobre o amor, pensar, refletir psicanaliticamente sobre o amor, talvez sejam duas coisas em especial. A relação entre o amor e o gozo, o problema, né? A problemática e a verdadeira guerra que existe entre amor e gozo em cada sujeito, pela estrutura, né? A nossa estrutura, ela implica em amor, desejo e gozo. Não é por isso que essa frase que a Ana mencionou é uma frase que funciona para nós que seguimos a psicanálise com o Lacan, funciona como uma verdadeira bússola de reflexão, né? Só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo. Quer dizer, uma frase com 10 palavrinhas que tem 3 palavrões. Amor, desejo e gozo, né? 3 conceitos, 3 dimensões da sexualidade humana, a gente poderia dizer, né? As 3 dimensões essenciais da sexualidade humana, que Lacan articula dessa forma, né? Que a gente vai voltar a ela depois. E outro aspecto que me interessa especialmente pensar sobre o amor, e esses 2 aspectos eu desenvolvi aqui mais ou menos no meu livro sobre a clínica da fantasia. O outro aspecto é a relação problemática, conflitiva, também de guerra, entre o amor e a morte, né? Essas 2 dimensões, amor e gozo, amor e morte, elas estão onipresentes na obra de Freud e no ensino de Lacan, e elas estão onipresentes na literatura, né? Em toda a criação literária, poética, ficcional, teatral, cinematográfica, que eu valorizo muito especialmente, que é uma arte que inclui várias artes dentro dela, né? Ela pode incluir todas as artes dentro dela, se ela quiser, no cinema. E essas duas polarizações radicais, né, que trazem conflito para o amor, elas são universais, né? Elas estão presentes na psicanálise, na obra dos grandes mestres, elas estão presentes na fala do sujeito, do analisando, elas estão presentes nas obras artísticas. E é mais ou menos isso que me interessa, né, pensar o que há de estrutural nessas 2 grandes polarizações, que incluem o amor, né? Em relação a essa polarização, amor e gozo, existe uma obra da literatura universal, que são As Mil e Uma Noites, que é a obra que, a meu ver, exemplifica de uma forma excelente essa polarização. É uma obra que foi escrita, né, ao longo de séculos, a partir do recolhimento de historinhas, né, de pequenas histórias da cultura árabe antiga, né? Ela sofreu várias
modificações nas suas diferentes edições. Existem diferentes obras de Mil e Uma Noites, não é uma só. A do Antoine Galland é importante, a do Charles Madruz é outra importante. Edições francesas foram levadas para a França e traduzidas. Né? O grande especialista que fala maravilhosamente bem sobre as Mil e Uma Noites é Jorge Luiz Borges, né? Que tem um livro que é uma joia chamado As Sete Noites, né? 7 conferências que Borges deu em Buenos Aires, como ele costumava dar, né, em todo o mundo, conferências, com aquela erudição poética que só ele sabia enunciar. E uma das 7 noites ele dedicou às Mil e Uma Noites. Né? As 7 noites são maravilhosas. Uma é sobre o sonho, uma é sobre a Divina Comédia, outra é sobre as Mil e Uma Noites, enfim. São os temas mais variados e fascinantes. Eu aprendi muito com Borges para ler Mil e Uma Noites. Existe uma outra pequena obra de uma psicanalista aqui, paulista, que todos vocês conhecem, que é a Beth Milan, né? Que é uma querida amiga de longa data. A Beth escreveu aquele pequeno livro que vocês conhecem também, O que é Amor, né? Que é uma joia sobre o assunto, e aonde ela também toca nessa questão, na história das Mil e Uma Noites. Né? Nessa época, até no Rio, a Beth falou sobre isso, e eu também comecei a ler as Mil e Uma Noites. E no meu primeiro livro, Sexo e Discurso, tem um capítulo sobre essa história. Né? Aqui na Clínica da Fantasia, eu retomo, de uma outra maneira, as Mil e Uma Noites, essa história que vai mostrar a questão do gozo, né? Que é encarnada por um sultão. O sultão Shahriar, ele tinha um irmão, ambos receberam 2 partes diferentes do sultanato quando o pai deles morreu. Os sultanatos de ambos eram bem distantes. Um dia, Shahriar decide visitar o irmão, Shah Zenan, prepara a caravana para essa viagem. Quando ele está um pouco distante do palácio, ele lembra que esqueceu de levar um dos presentes mais importantes que ele ia levar para o irmão. Ele retorna ao palácio e mal tinha saído de lá meia hora atrás, quando ele entra, uma verdadeira orgia se apresenta aos olhos dele. No centro dessa orgia estava a mulher dele, com os escravos e as escravas, e ele fica completamente furioso, né? E manda matar todos, não só a mulher, como todos os que participavam dessa festa orgiástica. Inteiramente arrasado, ele volta para a caravana e vai visitar o seu irmão. Chegando lá, o irmão dele vê que ele é uma outra pessoa, né? Ele não tem nenhuma vitalidade, nenhuma alegria, ele está cabisbaixo, fechado, não consegue falar. O irmão manda trazer todas as diversões possíveis, né? Para que pudessem alegrá-lo. Né? Música, teatro, dança, tudo que havia de melhor, e ele continua cabisbaixo. E um dia o irmão tem uma ideia: vamos caçar. Né? E prepara a caravana para a caça, e na última hora o Shahriar diz: eu não vou porque eu não estou bem, eu não quero ir. O irmão insiste, ele acaba não indo, e a caravana da caça vai embora. Mal a caravana partiu do irmão, Shahriar, que estava recluso num dos aposentos do palácio, viu uma movimentação acontecer, e o que ele vai ver? Uma orgia no palácio do irmão, no centro da qual estava a mulher do irmão. Ele vê essa situação, ele permanece nessa visita mais algum tempo, e quando volta para o seu próprio sultanato, ele baixa uma lei
uma lei que vai dizer o seguinte: a cada noite ele ia possuir uma virgem, uma linda virgem, que ao raiar do sol seria decapitada. Vejam que estrutura poderosa, né? Isso que eu falei até agora são as 70 primeiras páginas do livro, que contém mais de 1000 páginas. É uma estrutura, é essa estrutura que me interessa, né? Essa estrutura que apresenta de uma maneira violenta para um homem aquilo que confronta ele e arrebenta a sua relação amorosa privilegiada com uma mulher. Que é o quê? A dimensão do gozo. O gozo e o amor são rivais. São rivais dentro de cada sujeito. E essa rivalidade, ela pode aparecer, e ela aparece com uma certa frequência, se não, a gente poderia até dizer que ela é onipresente, e que desperta nesse homem, a título de uma figura que pode muito bem exemplificar a posição do homem, nesse caso, e da perversão, né, que vocês mencionaram há pouco, né, o Shahriar se torna, adquire uma posição perversa em que ele é a lei, né, em que ele não admite a diferença, ele não aceita, né, que haja um desejo que transcenda a pessoa dele, né, e ele cria um gozo do qual ele é o único proprietário, né, e que o outro, no caso a mulher, não pode partilhar dele. Vejam que o que está em jogo nessa história não é só o amor e o gozo, é o amor e a morte também, né? Porque ele vai mandar decapitar. Isso vai se... a história, né, conta, isso vai se repetindo longamente, né? Essas 1001 noites, como diz o Borges, elas são a metáfora do infinito, né? Esse 1001, esse 1 a mais do 1000, significa que elas se eternizam, essas noites. Mas o que é mais interessante dessa história é a habilidade, a sagacidade da mulher, que se chama Sherazade, né? Que é descrita como sendo a mais linda, a mais inteligente, a mais culta. Então vocês vejam que é uma mulher com um poder real, simbólico e imaginário muito poderoso, muito grande. A mais linda, a imagem mais maravilhosa. A mais culta e erudita, conhecia tudo: medicina, filosofia, literatura, poesia, música. Simbólico, poderoso. E real, porque ela vai se apresentar como um objeto que não pode ser capturado pelo sultão. Ela faz uma combinação, ela chega para o próprio pai, que era um grão-vizir, né, braço direito do sultão, e diz para o pai: eu vou me apresentar como uma dessas mulheres, né, que vai ser decapitada. O pai fica desesperado: não, minha filha, não faça isso, né? Você vai ser morta, você é minha filha querida. Ela diz: não, papai, mas eu tenho um plano. O pai tenta demovê-la, não consegue, e o plano dela é executado. Ela vai passar a noite com o sultão, que evidentemente, quando ela se propõe, fica muito satisfeito, né, em possuir Sherazade. Quando está se aproximando amanhã, o raiar do sol, né, como a história conta, em que ela ia ser decapitada, ela vira para o sultão e diz: eu poderia, magnânimo sultão, me despedir da minha querida irmã Dinarzade, né? Seria possível dizer adeus para ela? E ele, claro, generosamente diz: óbvio, mandem chamar Dinarzade. Dinarzade chega nos aposentos, na alcova do casal, e Dinarzade pergunta para Sherazade, pede para ela: minha querida irmã, conte
para mim, uma daquelas suas lindas histórias antes de você desaparecer para sempre. Sherazade se volta para o sultão e diz: eu faria isso um grande prazer caso o magnífico sultão o permita. E o magnífico e generoso sultão diz: mas é claro, jamais impediria que isso acontecesse se você contar uma história para a sua querida irmã que pede isso com tanta ternura. E Sherazade começa a contar uma história, uma das maravilhosas histórias das Mil e Uma Noites. E ao chegar o momento em que o primeiro raio de sol ia aparecer, Sherazade se interrompe e diz: infelizmente, e a história estava no seu ápice, né? Era o último capítulo da novela. O sultão já começando a ficar seduzido e envolto naquilo, porque as histórias da Sherazade, como a Beth Milan falou na época, e a gente conversou sobre isso, as histórias que ela conta são as histórias do passado dele, da família dele. Ela fala como se fosse ele falando, como se... É um gato ou um telefone? É um gato no telefone. É o meu gato. As histórias que ela conta, a partir daí, são histórias que envolvem ele completamente, porque ela fala dos ancestrais, ela fala do passado, da cultura. O raiar do sol, ela diz: eu não vou poder continuar, infelizmente, porque nesse momento, conforme a lei do magnífico sultão, eu serei decapitada, minha querida irmã. O sultão fica sem saber o que fazer, né? Se sente que ele está perdendo alguma coisa ali que ele queria saber do resto. E aí a Sherazade diz, percebendo que ele já estava no papo: a não ser que o sultão permita que eu continue essa história amanhã. Isso é uma coisa que só ele pode decidir. Mas é claro que eu permito, amanhã a gente continua. Isso vai se prolongar durante todas as 1001 noites, essas milhares de noites, né? Ao final das quais, ao longo das quais, Sherazade engravida do sultão. O sultão suspende, faz um édito e suspende aquela lei tenebrosa, e eles vivem felizes para sempre. Né? Não são só os americanos que gostam do happy end. Os árabes também gostavam. Aliás, todos nós gostamos. Né? Todos nós queremos o happy end. E isso faz parte da estrutura. Esse amor que a Ana mencionou é um amor, a meu ver, que Lacan situa na sua obra como um amor já adquirido a partir de um processo de análise. Né? Lacan vai falar do amor donativo e diz desse amor que é raro. Só 2 pessoas são capazes. Seminário 1. O pai e o analista. Porque é um amor que você tem pelo outro, mas você não quer reciprocidade. Você ama o outro para que ele vá gozar desse amor em outro lugar, com outra pessoa. Né? Mas o amor nosso de cada dia, a meu ver, não é esse. Nosso amor é narcísico. Nós queremos a completude. Não abrimos mão dela. E qualquer falha que se apresente para o nosso amor será recebida com toda a violência. E se Lacan diz no Seminário 20, como a Ana também mencionou, uma parte que eu acho maravilhosa, né, do Seminário do Lacan, o Seminário 20, é talvez o ponto alto do Seminário do Lacan, quando ele diz que o verdadeiro amor desemboca no ódio, e ele fala disso de uma maneira muito engraçada, na verdade. Ele sabe como é que ele fala isso, Lacan? A verdadeira amor desemboca no ódio. La vraie amour
O amor, para ele não quer saber do gênero da palavra. Ele feminiliza o termo. A verdadeira amor desemboca no ódio. É uma notícia não muito agradável para sábado de manhã, eu entendo. Eu realmente não gostaria de mencionar essa frase, mas já que a Ana já mencionou, eu vou pegar uma casquinha. Essa frase precisa ser salvada. Essa frase é uma referência porque ela é o que Freud mostra, né? Amor e ódio são as duas faces da mesma moeda. Não existe amor. Amor verdadeiro que não leve ao ódio. Porque se quando eu amo, o outro me completa, e completa mesmo, não é ilusão. O amor completa sim. Não sei o que a Ana vai achar disso. Isso é outra coisa. Aí nós temos duas versões do amor, eu acho, uma feminina e uma masculina, que vão dialogar já já. Mas o amor completa sim. E o sujeito não abre mão dessa completude. E se ele perder essa completude, ele perdeu tudo, porque se ele conseguiu o objeto que ele tanto aspirou, ele teve a sensação, a vivência real de ter conseguido esse objeto, concordo com a Ana que é ilusório, tá? Entre parênteses. Claro que é ilusório, mas a vivência do sujeito não é ilusória, não. É verdadeira e toma todo o ser dele, né? Mesmo as pessoas analisadas amam. E amam dessa maneira, narcisicamente. Não conheço ninguém tão analisado que não ame. Aliás, não ficaria contente de encontrar essa pessoa. Não seria uma pessoa que me faria bem. A análise, a gente precisa levar ela até o fim para que a gente viva melhor. Com a gente, com os outros à nossa volta. E Freud dizia, a análise deve levar você a poder amar e trabalhar. Né? Finalidade da análise para o Freud. Então, amor e ódio são as duas faces da mesma moeda. Né? Então, se o sujeito encontrou aquilo que o completa e que deu sentido à vida, porque a gente vê isso claramente, né? Na vida cotidiana, o sujeito, quando ama, né, de um dia para o outro, a vida adquiriu todo sentido. Antes não fazia sentido nenhum. Ele estava ali, naquela vidinha morna, sem graça, céu azul e o sol brilhando, mas não tem muita graça. No dia seguinte, chove e tudo cinza, mas ele ama, que chuva maravilhosa. Que tempo deslumbrante. A natureza é tão forte, é tão maravilhosa. O real adquire sentido. E essa é a força do amor. É dar sentido ao real, o que não tem nenhum sentido. O amor dá sentido ao real. Dá sentido a tudo aquilo que nos acosta durante a vida, seja de fora, de uma maneira violenta, nós somos traumatizados pelo que vem de fora o tempo todo, e, pior ainda, como vai dizer o Freud, não podemos fugir de nós mesmos. Somos traumatizados dos desejos e pulsões que vêm de dentro de nós. Ou seja, nós somos uma película suave, tênue, bastante poderosa e que a análise ajuda a reforçar para enfrentar o que vem de fora de real e o que vem de dentro. O amor e a análise, eu acho que grande parte a gente pode atribuir a força da análise ao amor que ela desencadeia, ao amor de transferência, né? Como você mencionou, e que Freud vai dizer, entre o amor e o amor de transferência não tem diferença nenhuma. Né? O amor está em jogo. Então, o amor dá sentido, o amor é da ordem do imaginário. Imaginário no sentido lacaniano não tem a ver com a imaginação, no sentido daquilo que tem sentido, um sentido fechado. Né? Eu amo essa pessoa. Por que você ama? Não interessa. Mas como é que você começou a amar? Não sei. Por que você ama? Sei lá, mas eu amo. E é só isso que interessa a quem ama, mais nada. E vá você dizer alguma coisa em relação contra esse amor. Vá você tentar dizer assim, puxa, mas você não acha que essa pessoa aí que você ama tem alguma coisa ali que não...
O quê? Perdeu a amizade, ao dizer isso. Deixou de ser amigo. Amor e morte. Amor e morte é também outro tema que se liga a isso tudo. Tudo isso é uma coisa só, né? O amor não tolera nada que implique na separação, algo que anuncie de longe ruptura, separação, perda, falta, morte, nem pensar. O grande inimigo do amor é a morte. E se o amor faz sentido e dá sentido para a nossa vida, é porque no nosso horizonte nós temos essa figura odienta, ela sim, que é o nosso perecimento. E se eu amo hoje, com todo o meu ser, e o Safo ama, o Mustafa Safo tem uma definição do amor que eu acho deslumbrante, assim como as do Barthes que você trouxe, né? Ele vai dizer, o amor é as fibras, todas as fibras do ser dirigidas a um objeto. Maravilhoso isso. Todas as fibras do ser. Isso é corporal, é muscular, né? É neuronal, é palavral, né? É tudo voltado para o objeto. Então, o amor dá sentido à vida, ou seja, a morte fica posta de lado. Esse é o grande perigo do amor, né? Que eu acho que a Ana tocou em vários momentos nesse ponto, né? Perigo do amor é que essa ilusão encegueça e você esqueça muito mais do que deveria que existe a morte, que existe a falta, que existe a perda, que existe a separação e que existe o gozo do outro, que em algum momento pode deixar de olhar para você e olhar para o lado, né? Coisa que o amor não tolera. Não tolera porque não pode tolerar. Não tem como tolerar. Então, no Cântico dos Cânticos, por exemplo, né, vocês vão ler que é um poema de amor, né? Um dos mais lindos, se não o mais lindo poema de amor. O amor é forte, ele é como a morte. Rei Salomão juntou o amor e a morte. Ele não disse, o amor é mais forte do que a morte. Ele não conseguiu dizer isso. Nós, no nosso cotidiano humano, frágil e às vezes desesperado, nós dizemos, o amor é mais forte do que a morte. Mas aí nós corremos um risco de deixar de ver que a morte... Será que eu vou dizer? Ela é mais forte do que o amor? Não sei se eu consigo. Né? Ainda mais que o amor, ele vai além da morte. Vou dar um exemplo. Um lindo livro chamado 102 Minutos, um trabalho de jornalistas americanos que fizeram um trabalho de investigação sobre aquele ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Eles investigaram tudo o que aconteceu dentro da torre, nesses 102 minutos, que são o limite entre o primeiro bombardeio, o primeiro avião na primeira torre, e o momento em que caiu a segunda torre. Tá? Foram 102 minutos. É um trabalho jornalístico invejável, né? Do qual os americanos são capazes, e de redação de escrita interessantíssima. Eu aconselho a leitura desse texto. Impressionante. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse texto, foi que eles mencionam, dando alguma ênfase, mas nós temos que dar mais ênfase a isso. É o fato de que eles descobrem que, no momento em que aquelas pessoas que estavam presas dentro das torres, descobrem que elas não têm saída, né? Descobrem que não tem escada mais, não tem elevador, e começam até a subir, ou seja, a pior coisa no incêndio é subir, né? Elas descobrem isso, elas começam a mandar mensagens, e-mails, tudo que elas podem, deixar recados na caixa postal, na secretária eletrônica,
para as pessoas que elas amam. E dizendo, todas elas, e eles fazem o repertório disso. Eu estou ligando para você para dizer que eu estou preso aqui no World Trade Center. Eu não sei o que aconteceu, se é um incêndio, se é uma bomba, o que é. Mas não tem saída. E eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Eu só queria te dizer uma coisa, que eu te amo. Isso eu acho de uma força, assim. E quando li isso, fiquei arrepiado. Isso é arrepiante. Porque é exatamente o sujeito diante da morte, da iminência da morte, qual é aquilo, o que é aquilo que ele vai lançar a mão? É a declaração de amor. A declaração de amor. Existe uma expressão. Você declara o seu amor. E eu me perguntei, durante muito tempo, por que o sujeito, diante da iminência da morte, ele vai declarar o seu amor? O que move ele? Né? E eu perguntei isso para várias pessoas em encontros de psicanalistas, encontros de amigos, pessoas que eu prezo muito, que eu queria saber a opinião delas. Perguntei para muita gente. E as respostas, muitas respostas diferentes. Dá outro livro. Oi? Dá outro livro. Isso dá outro livro. Respostas diferentes, todas interessantíssimas. Né? É você perpetrar a sua vida no outro. Uma pessoa me disse, a Beth Fuchs me deu uma resposta linda, ela falou, é como se você quisesse envelopar a pessoa amada no momento anterior ao trauma, que vai ser a perda depois. Você segura ela num abraço imaginário que diz, eu te amo, eu vou morrer, mas vou morrer depois, eu te amo. Né? Mas a resposta que eu dei para essa pergunta só veio muito tempo depois. Isso eu escrevo nesse meu livro aqui, e a resposta não está aqui. Porque depois de tanto perguntar, de tanto pensar sobre isso, é que eu acabei encontrando a minha resposta. E ela está na Clarice Lispector, indiretamente. Ela não fala assim, mas eu descobri alguma coisa que remete a isso. A nossa Santa Clarice, queridíssima. Eu acho que o sujeito, na iminência da morte, declarou amor por um fator, para não morrer sozinho. Só para isso. Porque a pior coisa do mundo deve ser você morrer sozinho. Nem os animais querem morrer sós. Eles se juntam aos outros, ou aos corpos dos outros, ou aos seus donos, os domésticos. Né? E na Clarice Lispector, o livro da Olga Borelli, que foi a grande amiga dela no final da vida, né? Conta que quando ela ia morrer, ela disse, me dá a sua mão. E ela morreu segurando a mão da Olga Borelli. Né? Então, o amor é poderosíssimo. Ele enfrenta a morte. Ele quer lutar com o adversário mais terrível que nós temos. Em Freud e em Lacan, ele é essencialmente narcísico. Né? Porque ele tem essa estrutura. Da onde vem esse amor todo? Só para encerrar. Né? Se é que a gente pode encerrar alguma coisa em relação a isso, mas para encerrar a minha fala, talvez vocês me dizer também, em relação a essa pergunta, o que vocês acham. Vocês devem ter ideia sobre isso. Mas da onde vem esse amor todo? Né? A resposta de Freud ela é muito poderosa, muito consistente. Ela vem do narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? É aquilo que, ao chegar o bebezinho no mundo, ao chegar o nosso bebezinho no mundo, os nossos pais depositam todo o desejo e todo o amor deles naquele serzinho, que ainda não é uma pessoa, ainda não é um sujeito, ainda não é absolutamente nada, mas recebe tudo que implica um desejo de vida. Né? Então, esse narcisismo primário que o Freud fala, ele é a fonte, e o Freud vai dizer que o ego é um reservatório da libido, né?
elevatório da libido e do narcisismo. Então, eu acho que para amar é preciso ter recebido essa força ilimitada que o narcisismo inconsciente dos pais deposita sobre nós quando viemos ao mundo. Isso dá a nós uma força. Freud chegou a dizer isso, né? Aquela criança que foi muito amada pelos pais, ela já entra na vida com um saldo positivo. Freud disse isso. E Ferenczi fez um belíssimo texto, agora para terminar mesmo, fez um belíssimo texto, que é uma das joias da psicanálise, Sandor Ferenczi, chamado A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Onde ele vai mostrar, eu gosto de ler esse texto do Ferenczi com a ótica lacaniana, evidentemente, né? Lacaniano. Porque o Ferenczi, ele vai falar exatamente aquilo que Lacan mostra com a noção de grande outro, né? Quando o sujeito vem ao mundo, é o amor e o desejo do outro que vão vitalizar o corpo e a mente desse futuro sujeito, não é nem sujeito ainda, dando a ele um futuro de sujeito, né? E transformando a pulsão de morte, que está lá desde o começo, em pulsão de vida. Vejam que até aí o amor está fazendo frente à morte. O amor transforma a pulsão de morte em pulsão de vida, segundo eu possa entender em Freud e em Ferenczi. Era isso aí. Obrigado. Depois a gente pode conversar.